Vou deixar o chat aberto aqui um pouquinho. Gente, dá um sinal de fumaça aí com vocês. Tá tudo bem com vocês? Foi tudo Bom bem hoje dia, na aula? professora. Bom dia. Olha, eu vou confessar pra vocês que é difícil só olhar os íconezinhos, tá? Meus outros alunos geralmente mostram a cara, mas eu entendo. Bom, meu nome é Luísa, primeiramente, né? Luísa Brito. E hoje eu vou estar ministrando com vocês a aula de redação, tá bom? E a priori, né, pra gente começar esse bate-papo. Oi, tudo bom? Bom dia, olha. Vitória. Oi, Vitória. Bom, eu queria saber mais ou menos, né? Podem mandar, eu até deixei o chat aberto. E vocês já têm uma intimidade, vocês já fizeram antes redação e tudo mais. Porque a gente vai estar ao longo desse período trabalhando juntos. Eu com mais alguns colegas, mas em específico o meu número também está no grupo, tá? E vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Sem problema nenhum para tirar dúvidas. E hoje a nossa aula ela vai ser bem introdutória, tá? Hoje a gente não vai ter ainda produção, tá bom? A partir da semana que vem vamos ter produção e aí sim começa aquela jornada intensa até o dia da nossa prova do Enem, né? Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu só. Vocês tiveram acesso ao material que eu mandei? Mandei uma apostila pequena mesmo. Não, Vitória? Eu... Não, professora, a senhora mandou no grupo? É porque a gente manda para a coordenação e eles postam na sala de aula, tá? Vocês sempre têm que estar atentos à sala de aula de vocês, porque é lá que eles vão postando o conteúdo, tá bom? Mas não tem problema aqui, daqui a pouco vocês têm acesso e no meu slide eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Quero ver se eu entro por um ou outro, porque quando eu começar a apresentar eu não vou conseguir ver vocês. E eu tenho que estar de olho no chat. Gente, todo mundo ansioso pro almoço do Dia das Mães. Minha mãe tá muito longe, gente. Ela me expulsou porque eu ia dar aula pra vocês. A Gabriela não está conseguindo. Tá, sabe o que eu vou fazer? Gabriela, eu vou mandar no grupo depois, tá bom? De qualquer forma, eu mando no grupo. É um material pequeno, é só pra deixar vocês mais ou menos situados, tá bom? Não é nada muito grave. Eu não sei quem está autorizando a entrada, mas eu tô tentando entrar com um outro e-mail, tá? E aqui. Esqueci de autorizar a minha entrada ali. Deixa eu ver se é. Acho que não sei. Oh, caramba. Só um instante.
Oi, mãe. Oi. Dá. Pode ligar no microfone. E aí? É assim, o quilo do churrasco, tudo misturado, se tu quiser, charque, calabresa, carne, é R$ 60. 1 quilo. 1 quilo só de churrasco, mas não vem mistura. Ah, E também tu pode, e lá tem todas as opções. Tu pode fazer, tem de 12, 13, 14, todos os lembro. preços. Mas aí já vem o pirão. Aquele que a gente compra, eu sei. Bora ver como é. Bora pensar aqui. Tá quanto quilo? 60. 60. Não vem mistura. Mas no do PF, né? Bora pegar Já 14 tá aqui, por exemplo. compartilhando com vocês, É um gente? pra mim. Só dá um ok pra mim, por favor. São 5. Sim, tá aparecendo. Sim. Faz 70. Tá. Pra 5 pessoas. Gente, é que Olha, eu acho meu que celular, eu pedir 5 PF tá mais meu barato. notebook, ele é revoltado, tá bom? Já vem com mistura de Bom, Deixa eu ligar pra mas bora Priscila aqui. começar. Não se preocupem que eu não vou tomar tanto tempo assim do almoço de vocês, 10. tá bom? Calma, deixa eu Bom, então, deixa eu falar com a tô vendo Priscila só minha tela aqui com vocês, tá? Eu pago meio. Bom, como eu já falei anteriormente, meu nome é Luísa Brito, tá? Eu sou graduanda da Calma. UEPA, né? Estou no meu último ano. E esse ano eu estou entrando no curso Ágora para estar junto com vocês nessa trajetória, né? Acho que todos têm esse sonho de passar. Então, eu já tive esse sonho. Também sei como é não ter condições financeiras específicas para estudar em si, né? Para ir atrás do nosso sonho. Mas eu tô aqui para falar para vocês que é possível, tá bom? É muito, muito, muito possível. E hoje a gente vai iniciar a questão de algo muito importante, né? Todos os elementos são importantes na redação, mas em específico a redação ela tem um peso muito grande, principalmente eu não sei como é que é a condição de vocês, mas eu vim de escola pública e eu vi redação basicamente no meu último ano muito rápido mesmo. Então ela não te prepara em si para fazer essa redação, né? E hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Que é esse modelo Enem. E, primeiramente, o que eu trouxe para vocês, né? O que é texto? Bom, aqui eu trago que é o fruto de um processo de linguagem e interação social. Ou seja, tudo pra gente a gente pode transformar em texto, né? Como assim, Luísa? Não estou entendendo. Quando a gente se preocupa muito, fica muito carregado em relação à redação Enem, a gente tende a, digamos, supervalorizar, né? Como se fosse algo de outro mundo. E não é, gente. O poder argumentativo, a nossa redação em si, ela está dentro do nosso cotidiano. E é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Então, por exemplo, quando a gente pega um texto de música, vocês conhecem essa música? Vocês conhecem essa música? Cadê o povo? Eu não tô vendo vocês. Se alguém puder me dar só um alô, assim, vai ser de muita importância. Vocês estão conseguindo ver a música? Sim. Visualizar? Conheço. Sim, professora. Ah, vocês conhecem a música? Gente, eu sou uma pessoa que interage muito. Olha, eu simplesmente interajo muito. Vocês não têm noção. Então, olha só. Então, essa música, olha, presta atenção na linda voz da professora de vocês, né? Então, ela fala, né? Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Isso a gente já sabe, né? E o refrão. Ela fala, ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu acredito, né, que todos conheçam. Se não conhecem, cantei um pouquinho pra vocês com a minha linda voz. E aqui eu quero mostrar o que para vocês, que todo texto ele vai ter sua estrutura, certo? Então, quando você olha uma música, por exemplo, você consegue perceber alguns elementos básicos, né? Que é essa questão do verso que traz a história. Qual é a história que está trazendo nessa música? Você fala, tá vendo aí, ela já tá falando, tá com saudade. Então, ele tá trazendo uma história de uma pessoa que tá no feminino, então ela, né, uma mulher, que tá com saudade, tá procurando ele. Então, vocês percebem que tem uma estrutura. E o refrão, que eu cantei também um pedaço, né?
Então, quando a gente se depara com um texto, independente de qual seja, ele tem uma estrutura, né? E vocês vão perceber que no cotidiano existem vários tipos, né? E aí eu trouxe um soneto muito conhecido de Camões também, né? Acho que todos já tiveram contato, se não estão tendo agora. Mas o soneto, por exemplo, também é um texto que tem uma certa estrutura, né? Então são 14 versos, e aí já fica a dica, né? Quando os professores de literatura falarem dos versos, foquem bem nessas linhas, tá bom? Se vocês forem contar um a uma, vai dar 14, tá? E aí são 14 versos com essa estrutura assim básica, né? Cadê 2 tu, mulher? quartetos e 2 tercetos. Então, quando a gente visualiza a estrutura, né? Não só o conteúdo, Oxe. mas a estrutura. Então é isso que eu Deixa eu te quero mostrar falar. para vocês, Ah, vai. né? Que primeiro eu quero que vocês não supervalorizem a redação. É A porque redação ela assim, não é um bicho de a 7 gente vê aqui cabeças no e eu seu Luiz espero que ao Churrasco longo desse e tem duas cursinho a gente opções. O consiga quilo do realmente churrasco fazer é com que só vocês entendam isso, né? mesmo. Da melhor forma. Sai 60. E aqui eu trouxe algo bem 1 específico, quilo. rede social, por exemplo. Pois é. Aí a Olhem gente viu bem, lá. trouxe o print dos meus. Exato, a marmita tá E, 14. por Aí tu exemplo, o que tirando tá minha 5 foto marmitas, aqui por logo de exemplo, é cara, né? 70. No dia dos namorados, Luísa vai o quê? Aí a Continuar gente sem racha. ninguém. Triste, né, gente? Mas o que eu quero mostrar pra vocês, por exemplo, que a maior coisa, né? Eu acredito que todos É, eu têm também. redes Já ia sociais, perguntar certo? isso. Eu acho que a gente passa cartão Alguém, lá. povo. Sim. Pois é. Então, o que acontece? Acho que A ele rede usa social, assim. ela tem uma estrutura também. Eu acredito que todos conseguem visualizar. Por exemplo, a Tá. imagem que tá em Quando for mais preto, o fundo, 11h40 eu dou um eu pulo tenho lá. quase certeza que no momento que você se depara e olha para essa imagem, você percebe que é da rede social Instagram, certo? Quando Tá, eu você espero tu vê chegar a então. questão do joguinho, que eu acredito que muitos também É porque eu fazem, tô é um gravando formato uma do aula Facebook. aqui, a aula termina meio-dia A certinho. outra que Eu tô faz uma como suporte mesclagem com o técnico aqui. Twitter e Facebook. E o outro, eu trouxe até uma Beleza. imagem do meu amigo, porque eu não faço mais esse tipo de postagem, que é quando a gente Tá bom. escreve diretamente, né, naquela caixinha do Tchau. Facebook. Que ele fala, né? Égua doido, Ela nunca tá deixa de ser vindo. emocionante ver calouros comemorando e ouvir a marchinha do Pinduca. Então, enche os olhos de lágrimas, né? Se Deus quiser, brevemente a gente vai estar nesse momento novamente com vocês. E assim, eu quero que vocês percebam isso, que está ao redor de vocês essa estrutura. Todo texto tem uma estrutura, independente de qual ele seja, tá? Porque no momento que a gente põe a redação como um bicho de 7 cabeças, a gente acaba criando uma barreira com ela. E não é assim, eu não quero que vocês façam isso, tá bom? E aí a gente vem para essa parte que tem, tá? Não se preocupem na apostila de vocês, resumidinho isso. Só não tem essa parte introdutória, tá? Dos outros textos, tá? Mas, por exemplo, né? Voltamos ao que é um texto. Então, é esse fruto de um processo de linguagem e interação, essa forma que você vai interagir. Né? E dissertar. Expor algum assunto de modo sistemático, com riqueza de detalhes. Argumentar. Apresentar fatos, ideias, razões, lógicas ou provas que comprovam uma afirmação, uma tese. Ou seja, o texto dissertativo, eu trouxe para vocês o conceito dessas duas palavrinhas, por quê? O que é dissertar? Eu vou falar sobre esse assunto de uma forma dinâmica, realmente detalhando certos aspectos necessários. E eu vou argumentar, no momento que eu falar para vocês que a redação ela não é um bicho de 7 cabeças, eu tenho que comprovar isso. Então, como é que eu vou comprovar? Durante a minha aula, certo? Então, o que vocês têm que ter em mente é essas duas palavrinhas-chave. Você vai apresentar um assunto, você vai expor, mas você vai ter que sustentar essa ideia. Ou seja, você vai ter que trazer fatos, argumentos, ideias que realmente vão a favor do que você está expondo. Então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Foco Enem. Aí aqui a introdução ela é composta por a apresentação do tema, mais a tese, o desenvolvimento, problematizar o tema e expor esses argumentos, e a conclusão é a proposta de intervenção, né? Caso a ideia, os agentes, o motivo e execução. E agora eu mandei também
para material assim de leitura, algo que eu quero muito que vocês leiam, são duas coisinhas. O primeiro é sempre vocês estarem a par da cartilha do participante. Luísa, como assim? Não adianta você pegar e verificar vários materiais de várias pessoas. Não, por quê? A cartilha do Enem, ela te dá esse suporte necessário, porque ela te direciona o que ela quer. Então, aqui ela traz uma tabela, eu acho muito interessante compartilhar com vocês e tá no material, tá bom? Que, por exemplo, no primeiro, apresentar um ponto de vista, né, desenvolver justificativas para comprovar esse ponto de vista e uma conclusão que dê fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. E ao lado, eles dão uma desmembrada, digamos assim, né? Ele fala o que é o ponto de vista, que é essa ideia que a gente vai defender no nosso texto, e esses argumentos, que são essas justificativas, né? Que a gente vai estar desenvolvendo lá na nossa, o quê? No nosso desenvolvimento, tá bom? E aí ele fala no 2, né? Ponto 2. Utilizar estratégias argumentativas, que é essa, assim, os professores vão estar, ao longo do nosso período de aulas, mostrando para vocês mais detalhado. Né? Hoje é mais basicamente para situar vocês dentro dessa estrutura do Enem. E aqui no 3, elaborar uma proposta de intervenção, isso também, né? Cada competência que a gente tem no Enem, ela aborda um aspecto, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai frisar ainda mais, né? Vocês vão criar esse domínio. E que eu já indico para vocês, para as aulas futuras, né? Deem uma olhada na cartilha do participante, porque lá vem discriminando as competências, vem discriminando a pontuação que a gente atribui, e assim, sempre dá umas dicas básicas. Então, é muito importante. Porque o que eu gosto de trazer para o meu aluno, né? Meus alunos, eles têm isso. Eu gosto de trazer autonomia. A gente vai estar aqui como suporte, mas a partir do momento que você, aluno, consegue identificar aonde está o equívoco no texto, você mesmo começa a se policiar na hora da escrita. Isso é muito importante, a autonomia é valiosa, muito grande, porque no momento da prova, a gente não vai estar lá para corrigir, não vai estar lá para orientar, né? Então eu pelo menos, né, gosto de criar alunos autônomos. Então aqui no quarto ponto, utilizar essa linguagem formal da língua portuguesa escrita, evitando ambiguidade. Isso vocês vão trabalhar muito referente à competência 1, né, que ela aborda muito essa questão. Então, esses são alguns pontos que ela traz na cartilha, né, que vocês depois podem se aprofundar melhor. E aqui, eu trouxe alguns pontos, né, por exemplo, a redação com até 7 linhas será considerada texto insuficiente e receberá nota 0. Bem, ninguém aqui quer receber nota 0, né? Deus defenda, não. Ninguém quer receber. Então, o que a gente faz? São 30 linhas. Você tem 30 linhas para usar, por que você vai usar só 7? Né? Isso causa um impacto muito grande na tua nota. Então, eles dizem que a partir de 8 linhas você não tira 0 se você seguir o padrão do dissertativo argumentativo, lógico, mas não é cabível dissertar em 8 linhas, né? Então, por exemplo, em 7 linhas eu faço uma introdução minha, né? Então, como é que você vai fazer um texto todo coerente e coeso, conseguir mostrar seus pontos principais de argumentação, se você escrever 7 linhas? Sendo que 7 linhas é uma introdução, né? E aqui o outro ponto, né? Fugir do tema ou da tipologia textual. Isto é, que não seja um texto dissertativo argumentativo. Se você for lá e escrever uma prosa, né? Como eu mostrei para vocês, se você for escrever naquele modelo, você tira 0, porque a gente tem que seguir a estrutura que o Enem recomenda, né? Que o Enem pede. E não desrespeitar os direitos humanos. Bom, a gente não pode chegar e falar: ai, bandido bom é bandido morto. Apesar de que muitas pessoas podem pensar assim. A gente não pode nada que vá de contra a esses direitos que nós temos, né? Os direitos e deveres. Então, também sempre ponderar as palavras. E, de novo, né, sobre escrever na modalidade formal da língua portuguesa. E algo muito importante. O título, ele não é obrigatório, certo? Não é obrigatório. Contudo, se você
inventar, Mas duas de estão. fazer um Tem duas pintadas aqui já. título, e ele Então, não se eu tiver pintar, você vai ficar idêntico. coeso com nada no texto, tipo, ele não tiver conexão nenhuma, fugir. Por exemplo, eu tô falando aqui Não. de, Isso. sei lá, de desmatamento. Hum. E aí lá eu falo, sei lá, Isso. o vestido Obrigado, mãe. vermelho é lindo. Consigo. Não tem nada a ver. Ou seja, você também pode perder pontos. Tipo, não é obrigatório. Você não perde pontuação se não colocar. Mas se você colocar e não tiver coeso com o seu texto, você vai perder pontuação. Então, na dúvida, a dica é: não coloquem título, tá ok? E aí, o outro material que eu gostaria também que vocês lessem é algo muito importante para quem está buscando entender a estrutura do Enem. Por quê? Essa cartilha ela é feita pelo Lucas Felpe, com algumas redações Enem Nota 1000, né, de 2019, e lá ele traz a foto, digamos assim, da imagem escaneada do texto, e embaixo ele traz, em letras, né, mais legíveis, a redação. E por que eu estou dizendo isso para vocês lerem? Se vocês almejam a nota 1000, a gente vai fazer o quê? Vai ler redações nota 1000. Por quê? Cada pessoa em específico, ela tem uma forma diferente de se expressar, certo? Então, por exemplo, eu, Luísa Brito, quando eu fiz a minha prova do Enem, eu não coloquei filósofo, por exemplo. Eu gostava de trazer dados estatísticos, mas algo do cotidiano também, né? E vocês vão ver futuramente a questão dos nossos repertórios socioculturais. Tá? E aí, eu trago para vocês agora a redação em si, para a gente ver a estrutura. Então, por exemplo, na introdução, a gente já viu que tem que apresentar esse tema e tem que constar nossa tese. Ou seja, a tese nada mais é que o posicionamento que eu vou ter diante daquele tema. Ou seja, quando eu falei para vocês sobre um tema específico, por exemplo, no Enem, ele vai te trazer uma folha com os textos motivadores. Eu nem quis trazer os textos motivadores porque futuramente a gente vai realmente adentrar nesse ponto. Mas eu trouxe a redação, a primeira redação que aparece nessa cartilha de nota 1000, e é o tema, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, sempre vai ser um tema assim, e a gente vai dissertar. E aí, aqui no início, por exemplo, ela fala: ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Ela está fazendo o que nesse momento? Ela está introduzindo o tema, mas ela não está fazendo nada demais, ela só está introduzindo o tema. E aí entra a contextualização histórica, ela traz um pouquinho, né? E aí, no início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Ou seja, quando ela traz O Drive é como se fosse digamos, um quando a pendrive partir do online. início que ela fala, contextualiza, a partir do século XX, ela está Eu trazendo envio a pra questão internet e fica lá histórica armazenada, quando eu quiser eu tona. baixo. Então ela também já está fazendo uma alusão aí. Porque o que acontece? A introdução, você vai apresentar esse tema, vai fazer uma alusão, vai fazer uma citação, mas tem que ser bem Fica dinâmico. mais fácil pra uma tem que pessoa que realmente não tá dando aula despertar para gravar. o que está sendo Justamente dito, para o ter que esse tá controle aqui sendo da tela. abordado. Então ela fala aqui, depois, embora. Entendeu? Então, podem ver que ela, nesse início, ela Você gravando aí. apresentou o tema. Aí quando eu for dar Então, aula, ela outra pessoa fala vai gravar por depois. mim. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. Ou seja, ela já está problematizando. O que ela está dizendo? Ela não está dando um mar de rosas que todo mundo tem acesso ao cinema, mas essa limitação social que existe, né? Em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Não, meu filho, eu gravei então, ontem porque ontem vocês já vão perceber que ela vai falar dessa questão da limitação social que existe. Entendeu? E também sobre esse acesso que está atrelado a essa limitação social. Só que hoje me pediram pra gravar dela. Eu não sei vocês, porque a mas eu pessoa que demorei acompanha muito ela para ir não no conseguia cinema. Demorei muito para ir no cinema, porque a minha família não tinha certas condições. Tá aqui no cantinho. Então, hoje em dia a gente percebe que muita gente vai e tudo mais. Porém, existe ainda muito essa barreira.
Então já sabem que a tese que ela vai defender é referente a isso. Então ela deixou bem claro. Ela fala, essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Ou seja, ela também aqui já está dando a deixa do que ela vai retomar lá na conclusão dela, certo? Porque vocês vão botar a tese de vocês no início e vocês vão ter que retomar, lógico que não com as mesmas palavras, mas a mesma ideia atrelada lá no final. Tá ok até aqui, gente? Tudo certo? Sim. Alguma pergunta até agora? Não. Parece sessão espírita, né? Eu tô vendo aqui só a tela e aí uma voz de fundo. Bom, e aí desenvolvimento 1. Né? Vocês veem que, por exemplo, Gravando, pode desligar aqui tudo. ela usou quantos? Umas 9 linhas, mais ou menos. Umas 8 linhas, mais ou menos, né? Então, o desenvolvimento, a introdução dela, estava tudo ok. Vocês viram que não teve nada demais. Ela não trouxe dados estatísticos. Não trouxe nenhum filósofo falando lá no início. Né? Você não precisa fazer a introdução de, assim, bicho de 7 cabeças. Eu até gostaria de fazer com vocês. Não sei se vai dar tempo. Mas eu gosto de trabalhar por partes a questão da redação, né? Mas o tempo ele é meio corrido às vezes. Então, aqui no desenvolvimento 1, lembrando, eu faço 2 desenvolvimentos, tá? Por quê? Assim a gente vai conseguir debater mais sobre o tema e apresentar mais argumentos, ou seja, a gente vai poder explorar melhor esse nosso, todo o repertório que a gente tem na nossa vida, né, sociocultural. Então, aqui ela fala, em primeira análise, isso aqui vocês vão ter um panorama em cada, pelo menos quando for aula comigo, eu acredito que vocês vão ter futuramente, da competência 4, e fala muito sobre essa estratégia argumentativa. Então, aqui ela fala em primeira análise. Toda vez que você vai para essa estrutura, você começa a perceber elementos recorrentes, tá, na redação. Então, ela, em primeira análise, ela já traz, né, iniciando esse tema, iniciando essa fala. Então, ela fala assim, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Então, podem ver que ela também já está se remetendo à questão das classes, como eu estava falando, né? Nessa perspectiva, segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, as quais aumentam a subordinação. Então, aqui vocês já podem perceber que ela já traz um filósofo. Ou seja, quando a gente pega o nosso repertório sociocultural, a gente tem que ver o que a gente tem mais domínio. Eu acredito que ela tinha sobre isso. Aqui vocês não estão vendo nenhuma aspas, nem nada. Por quê? Ela não pegou a frase na íntegra. Então é por isso que eu digo que a redação ela não é um bicho de 7 cabeças. São coisas que vocês conseguem absorver. Lógico que a partir de agora, eu quero que vocês comecem a procurar repertórios referentes a temas específicos sobre educação, sobre saúde, mas lembrando que nem sempre tem que ser à risca o que a pessoa fala. Ela situou quem é Michel Foucault, né, esse filósofo francês, e falou mais ou menos o que ele aborda, né? E aí ela fala sobre essa ótica, que ótica? Sobre essa visão que ela acabou de apresentar, né, remetendo ao que ela acabou de falar do filósofo, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. E aqui ela cita uma parte da Constituição também, né? Sobre a nossa questão dos nossos deveres e direitos. Ela fala, né, que é assegurado pra gente. Então aqui ela também não cita o quê? Em si, qual é o artigo que ela está comentando, mas ela introduz essa ideia, né? Então, às vezes, vocês vão perceber
que essas estratégias argumentativas elas estão um pouco permeadas no texto, mas não estão diretamente como aparece quando ela fala do filósofo, tá? E aí ela retoma essa questão, lembra que eu falei sobre essas classes? Ela está falando sempre sobre isso. E encerra falando, né, desse modo, com a concepção intuitiva da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então, quando ela fala sobre esse final, sobre essa exclusão do restante da população, ela está falando do quê? Do ponto-chave, da palavra-chave que ela usou na introdução, que foi referente às barreiras encontradas, né? As barreiras que tem das classes. E aí no desenvolvimento 2, ela fala, além disso, além de tudo que ela falou anteriormente, né, continuando essa argumentação dela, ela fala, além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Né? Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado, da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, acredito que ela tinha muita intimidade com os filósofos, né? Então, abrange-se duas divisões, norma e patologia. Seguindo essa linha de pensamento, novamente, sempre que você introduzir um pensamento, qualquer que seja, você sempre vai ter que encaixar no que você acabou de mostrar. Não adianta só colocar o Émile Durkheim aí e simplesmente deixar ele aí em paz. Não, você tem que retomar. Então ela fala, seguindo essa linha de pensamento, do filósofo que ela apresentou. Observa-se que tem um ambiente patológico em crise. Rompe com o seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional. A democratização torna-se viável. Então, o que ela está sustentando aí é sobre o valor do ingresso, né? E aí ela vem com a conclusão. Por que eu falei ela, né? Porque a autora aqui está o nome, né? Alana Miranda. Então ela fala, depreende-se, portanto, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, é necessário que o Estado com letra maiúscula, se referindo ao Estado mesmo, em geral, proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Ademais, a instituição educacional deve proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras na área das ciências humanas, muito importante, né, ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Ou seja, ela retoma essa questão das barreiras e ela fala sobre essa questão de realmente trazer uma lucidez à elite, mas também sobre esse valor. E aí, na tua conclusão, o que vai estar acontecendo? Você vai reforçar a sua tese, você vai mostrar a sua proposta. Então, ela trouxe a proposta dela e trouxe os agentes. Então, ela disse aqui sobre os estados, né, sobre também essa destinação à educação relacionada às elites, né, essa questão de conscientização, né, e qual foi a chave dela principal para essa questão em si? Essa redução, né, do valor. Porque quando a gente aborda a questão de classes, vocês, não sei se vocês sabem, né, imaginam, mas as classes, elas são realmente divididas em relação à questão monetária. Então, quanto tu recebe condiz com a classe que tu vive, né? Hoje em dia, acredito que vivo na pobreza. Se a gente for pegar, a gente vai falando, eu sou pobre. Mas se eu for pegar a renda que eu ganho com mais da minha mãe, a gente vive abaixo da pobreza, entende? Então, é bem engraçado de você notar esses esquemas que o governo mostra, que a população percebe ao seu redor,
e a gente não faz nada. No momento que você está na sua redação, você vai colocar. Sabe essas conversas básicas que a gente tem, essas ideias que a gente acaba não expondo, por serem coisas bem polêmicas às vezes, a gente vai estar colocando de uma forma bem sucinta na redação. E aí eu trago algumas dicas para vocês, tá bom? Né? Se não possui o hábito de ler, comece agora. Analise bem as recomendações da cartilha do participante. Leia bastante redações nota 1000. Né? Talvez você consiga encontrar o seu perfil de escrita lá. Então é isso que eu digo. Por exemplo, essa garota, ela trouxe filósofos. Deixa eu ver, a minha última aluna, que passou agora, né, passou na Federal, ela trouxe um filósofo, se eu não me engano, e fez alusão a uma série. E ela tirou 900 e pouco. 900 e pouco e assim, passou direto. Por quê? Ela não trouxe coisas tão mirabolantes, mas ela trouxe uma série. Quando eu vi que ela conseguiu colocar a série, conseguiu abordar, eu fiquei assim, nossa, perfeito pra mim. Esse que eu quero de vocês também. Então, tem que achar esse perfil de vocês, com que disciplina vocês têm mais afinidade. Eu gosto mais de história, eu gosto da geopolítica, que dá para trabalhar muito bem também alguns aspectos na redação, né, dependendo de qual redação seja. E aqui, ao escrever sua redação, respeite as margens e busque ter uma letra legível. Como assim? Eu, por exemplo, a partir do meu segundo ano, eu fiz muita caligrafia. Essas de criança, gente. Essas de criança mesmo, funciona. Quando você começa a reproduzir aquelas letras, automaticamente, aos poucos, os traços da sua letra também vai mudando. Então, eu precisei fazer. Não que vá contar ponto também. Mas é bem melhor você conseguir deixar bem visível para o seu corretor, né? Evitar qualquer problema. E usar a forma de escrita culta da língua portuguesa não é escrever de forma extremamente rebuscada. Né? O básico, ele funciona. Gente, o básico funciona mesmo, muito, muito, muito. E eu quero reforçar isso para vocês, que o básico, ele sempre vai funcionar. Né? Não quero dizer assim, eu vou pegar e vou falar muitas palavras. Tem conectivos que eu não utilizo. Eu, como estudante, também não utilizo. Porque não adianta você pegar um texto totalmente rebuscado se ele não tem conexão, se ele não é coeso, se ele não traz realmente uma leitura fluida, tá bom? E aí eu quero vou fechar aqui para olhar para a carinha de vocês, olhar para os ícones de vocês. Vambora. Deixa eu abrir os chaves. Bom, eu quero esse momento para... na verdade, eu gostaria de fazer, né, introdução com vocês. Mas é até meio-dia, eu não vou me estender muito com vocês. Mas o que eu quero, de fato, é que vocês mandem aqui no chat ou falem as dúvidas de vocês referente à estrutura. Se vocês quiserem falar outras, também pode, sem problema nenhum. Mas referente ao que eu disse para vocês, o que ficou, o que não ficou claro, tá? Eu gosto sempre, acho muito importante vocês sempre falarem, né? E eu estou aqui para responder para vocês. Se algo não ficou claro sobre a introdução, se vocês querem saber mais sobre a tese. E aí, alguém? Hello. Gente, deixa eu ver. Samantha, Monique, Jennifer, Luciana. A introdução, Amanda. O que você quer saber da introdução, meu bem? Sobre a introdução. O que você deseja específico? O que você não conseguiu compreender da introdução? Professora? Sim. Bom dia.
Bom dia. A minha dúvida é sobre a introdução. Como é que eu faço para ter um contexto histórico ou como colocar um contexto histórico na minha introdução? Tenho muita dúvida em relação a isso. Como é que eu Bom, faço para colocar? o contexto histórico, né? Bom, como você percebeu, por exemplo, a que eu mostrei para vocês, não deixou diretamente ligada. Mas, por exemplo, se você tem acesso à data, eu lembro que foi em 1842, sei lá, alguma alusão histórica. Você vai pegar e pode iniciar, como ela falou assim, antigamente, ou em 1959, ocorreu tal fato, aí você coloca. Eu vou deixar esporádico aqui, tá bom? Por exemplo, teve a revolta da vacina, a gente está falando sobre saúde e tal, sobre essa questão da vacinação. Em 1900 e tarará, ocorreu a revolta da vacina, no momento em que a população ela não entendia muito bem, não tinha acesso, e elas pensavam em coisas sobre a vacina, então elas se recusavam a ser vacinadas. Ponto. Por quê? O que aconteceu? A tua alusão foi na data e no nome ligado. Por exemplo, dia 1º de maio, dia do trabalhador, certo? Então, bom, em 1º de maio foi instituído o dia do trabalhador, devido tal aspecto. Aí vai falar o porquê foi instituído. Toda vez que tu pegar a data e o nome, tu já pode abordar, já é uma alusão. Por quê? Já está situando o teu corretor que você tem domínio, no caso, que você já sabe do que está se tratando. Eu não vou fazer alusão histórica, por exemplo, do Dia do Trabalhador, sendo que, sei lá, eu estou falando de saúde da mulher em si. A não ser que você consiga colocar, né, sobre as mulheres em si no trabalho. Mas sempre para botar alusão é referente a isso. Eu particularmente gosto de começar com alusão histórica. Então eu sempre faço isso. Também não precisas botar a data em específico, mas sempre tentar verificar o ano e o nome em si, né? Tu sempre pega o ano e a data. A data já, o nome da data em si, né? Dia do trabalhador, dia da mulher, dia da independência. Entendeu? Deixa eu ver. Duda, né? Foi a Duda que perguntou? Sim, professora, eu entendi. A minha outra dúvida é na conclusão. Como é que eu faço para que falo que tem que ter modo a gente, eu não lembro, É isso que para eu... fazer essa conclusão toda. Sim. Aí que tá. Duda, o que acontece, né? Eu acho que pode ser até dúvida de muitos. Como eu falei, vocês não precisam botar uma carga muito grande na redação. Por quê? A redação é algo simples. Quando falar modo agente, não sei o quê, por exemplo, quando vocês forem reler na apostila de vocês a redação nota 1000 que eu coloquei para vocês vão perceber que ela colocou só, tipo assim, basicamente 2 agentes tem que colocar. Ela colocou o Estado e colocou sobre essa questão da elitização, que é, digamos que, a população. Então você pode colocar o Estado, aí você vai colocar os ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e isso também vocês já vão começar a estudar, tá? Começar a ler. Acredito que todos os professores de redação que passarem aqui vão começar a pontuar, né? Então, como semana que vem já vai ter produção para vocês, então eu já adianto para vocês, deem uma olhada. Por quê? A gente coloca os agentes, mas a gente tem que saber realmente direcionar. Por exemplo, se eu estou falando da questão da escola, por exemplo, eu estou falando sobre a educação EAD. Então, eu vou botar minha proposta referente à educação EAD. Devido ao momento que a gente se encontra na atualidade de pandemia, é necessário que o Estado dê um suporte, por exemplo, aí eu vou botar o Estado, que o Estado dê o melhor suporte financeiro para que esse aluno tenha condições de ter acesso a esse ensino remoto.
Aí, juntamente com a escola, tu pode sempre atrelar um agente com o outro, por exemplo. Aí, juntamente com a escola, disponibilizando, sei lá, a biblioteca para o aluno utilizar o computador para assistir a aula, aqueles que não têm. Eu acredito que só, né, para esses dois. Sempre lembrar que tu vai ter que ter 2 agentes, no mínimo. Eu sempre usava muito, na verdade eu falava que eu usava sempre uma pirâmide, uma tríade, como assim? O Estado, a escola e a família. Eu usava muito esses 3. Esses 3, eles encaixam muito bem em diversos temas. Por quê? A partir do momento que o Estado faz esse papel dele, transmitindo verbas, mobilizando ações, essas ações têm que ser executadas, certo? Então, por isso também que a gente tem que saber o ministério que a gente vai aderir, né? Ah, não tinha pensado nessas opções ainda. Muito bem. Eu tô aqui para esclarecer, para abrir a mente de vocês, né? Então, assim, no momento que vocês pegam essas questões, o Estado, mas o Ministério da Educação deve promover mais ações referentes. Aí, como ele vai fazer? Você vai pegar o agente. O Ministério da Saúde tem que desenvolver mais campanhas juntamente com as escolas públicas para, para promover a acessibilidade à biblioteca, por exemplo, né? ao ensino. Tem muitas coisas que vocês podem fazer, né? nessa conclusão. Então, eu sempre atrelo, por exemplo, o Estado ele vai estar ligado à escola, porque é onde que vai ser feito, né? Então, a escola ela está atrelada a quem? A família. Então, qual é o papel da família nesse quesito? Escola, por exemplo, ensino EAD. Então, a família, aí fala assim, além da escola possibilitar um acesso melhor para as crianças a esse ensino remoto, é necessário que a família acho que o suporte não seria a palavra, mas tipo assim, consiga entender o aluno e as necessidades dele nesse período EAD. Porque querendo ou não, né, os pais viraram os professores. Então, vocês sempre têm que pensar no todo. Então, vocês vão pensar os agentes, no mínimo 2, tá? O que eles vão fazer? Eles vão abrir ONGs. Eles vão disponibilizar renda. Então, como eles vão fazer? Eles vão fazer palestras. O que eles vão fazer? Por quê? Porque é necessário debater sobre esse assunto. O Moura falou da democratização do cinema. Porque é necessário que se a pessoa tem direito ao lazer, é necessário que seja disponibilizado isso. Então, é preciso que o Estado promova mais campanhas referente a isso, baixe o valor dos ingressos, tá bom? E tu já citou 2. E aí, quando for finalizar, que a gente fala, né? A gente sempre vai até lá. O que eles vão fazer, por que eles vão fazer e qual mudança isso vai causar. Então, ou seja, no texto que eu trouxe para vocês, né, da menina, ela fala muito bem isso, bem sucinto. E ela tirou 1000. Eu, vendo uma redação dessa, ela tem poucos elementos, né? Mas ela é uma redação coesa, porque ela trouxe do início ao fim, falando o quê? Sobre essas barreiras, né, das classes, sobre essa questão do valor do ingresso, e lá na conclusão ela cita de novo. Então, quando vocês forem iniciar a conclusão, vocês têm que relembrar o que vocês colocaram, porque é por isso que a gente faz o nosso planejamento do texto, né? A partir do momento que você faz a tese, aí quando eu falo tese, as pessoas, mas o que é tese? Gente, tese é só o posicionamento de vocês. Por exemplo, Maria da Penha, eu sou contra ou a favor dessa lei? Eu sou a favor, porque é algo necessário para as mulheres, é um suporte que elas conseguiram depois de muito tempo. Então, é esse ponto. O que vai acontecer? A Lei Maria da Penha, por quê? Porque é um direito adquirido, porque é um suporte que a mulher tem. Então, você vai pegar sempre 2 palavras-chave no mínimo também, porque essas palavras-chave elas vão estar retomando
em formato de sinônimos também, lá. Não precisa ser as mesmas palavras, né? Mas em formatos semelhantes, lá na conclusão de vocês. Mais alguma coisa? Ou ficou claro? Ou vocês querem mais um exemplo? Mais. E aí? Tá ótimo, professora. Tá, obrigado, Matheus. Pois é, hoje a gente não vai ter a produção, certo? Aí já mandaram também a lista, né, pra gente pedir de frequência, tá, de vocês. E aí o que acontece? Lá no grupo, que vai aparecer a minha fotinha lá, vocês podem estar me mandando mensagem. Aqui o nosso tempo é curto, né? Mas eu vou disponibilizar o meu WhatsApp lá, que tá o profissional. Vocês mandam mensagem para mim, por exemplo, hoje. Ah, Luísa, hoje não tem produção no cursinho, mas eu, Luísa, né, tô vendo aqui a quantidade de alunos que tem, vou me disponibilizar a, por exemplo, quem quiser refazer uma sobre democratização do cinema, tá bom? Que é um tema que já caiu no Enem, né? Então, quem quiser, só quem quiser, aí você vai lá no meu número, lá no grupo, manda mensagem, fala assim, olha, Luísa, eu tenho interesse de fazer uma redação e te mandar. Ou, eu tenho vontade de fazer a introdução e te mandar. E aí eu vou, converso com você e a gente vai batendo esse papo, tá bom? Durante a semana. Só semana, porque pra semana a gente já vai estar com os professores já direto. E aí, lembrem, já vai ter produção, a gente já vai começar já no 12. Hoje foi só uma introdução, assim, pra vocês. Entenderam? Tudo ok? Duda, Vitória, ficou claro? Qualquer coisa, vocês podem contar comigo, tá bom? Eu vou estar aqui e... deixa eu ver o que mais. Não mandaram nada, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa estrutura, tá bom? Essa questão das margens, porque a gente vai fazer, não sei, se os professores vão disponibilizar a folha para vocês, né, de redação. Mas também, se for na folha de caderno, vocês sempre têm que respeitar a margem. E essas coisas a gente vai, aos poucos, introduzindo com vocês, tá? Não se preocupem. Não é da noite pro dia que a gente produz uma redação nota 1000. Mas é aos poucos que a gente vai entendendo. E não tenho... Eu tô no grupo, Duda. Inclusive, eu vou abrir aqui o grupo. É porque tá o meu profissional. Eu vou abrir aqui. O meu é... não consigo nem abrir uma pessoa. O meu tá uma foto que eu tô de blusa verde. Mas eu vou pegar aqui não. Esse aqui, ó. Tá vendo só um cabelo de ser humano aqui, um cabelão? Essa é a minha foto. Aí o meu... vou dar meu número. Eu vou anotar aqui no chat meu número, tá bom? Pra vocês logo. 8707 2591. Aí o meu número profissional, tá, gente? Não se preocupe que eu não vou deixar vocês eternamente no vácuo. Mas eu gosto que meus alunos interajam. Então, a gente tá indo, né, atrás desse sonho. Eu quero que vocês tenham lugar. É difícil. Eu sei que é muito, muito difícil ter aula fim de semana, mas pensem que é só esse período. Se vocês focarem, se vocês realmente focarem no objetivo de vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, meus amores. Feliz Dia das Mães a todos. Qualquer coisa, mandem mensagem pra mim, tá bom? Vocês podem mandar mensagem depois, que aí eu já vou estar ciente de quem eu vou estar esperando a redação, por exemplo, tá bom? E é isso. Até mais. Acho que a minha era a última aula de hoje, né? Tchau, galera. Tchau, professora. Até mais, Matheus.